E aí, tudo bem com ele? E aí, tudo bem com vocês? Vamos agora então começar realmente a observar as raízes de polinômios. Sobre polinômio de primeiro grau e de segundo grau a gente já conhece. Primeiro grau a gente isola a variável, de segundo grau a gente aplica a Bhaskara, faz o delta, coisa e tal coisa, certo? Mas e se o polinômio é maior do que, tem o grau maior do que 2? Como que a gente pode proceder? Então aqui a gente vai ver algumas técnicas, por exemplo, uma pesquisa de raízes racionais. Então, relembrando que, primeiramente, um número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração entre dois inteiros. Então, para que o tal polinômio, aí eu tenho um polinômio genérico que a gente já conhece, p de x, um detalhe importante, essa pesquisa não é válida para qualquer polinômio p de x genérico. Os seus coeficientes, a n-1, a n-2, A2, A1, A0, todos os seus coeficientes precisam ser coeficientes inteiros. Precisam ser coeficientes inteiros. Ok, pessoas? Então, eu tenho que ficar atento, porque se eu tenho lá um coeficiente em forma de fração, eu não penso nele ainda. Beleza, beleza? Bom, então vamos pensar no seguinte. Para que o polinômio P tenha realmente raízes racionais, vai existir, então, P sobre Q, a raiz racional desse polinômio, irredutível, então aquela fração que a gente não consegue simplificar, de tal maneira que esse número Q, esse número P, também são números inteiros. A gente sabe que se Q é denominador tem que ser diferente de zero. E esse P, ele tem que ser divisor de A0. Divisor de A0. Quem é A0? É o termo independente, também inteiro, do nosso polinômio P de x. E esse número Q, ele tem que ser divisor de AM. Quem é AM? É o nosso coeficiente dominante. É aquele coeficiente que está multiplicando a variável que corresponde ao grau do polinômio, certo? Então, vamos observar dois exemplos. Eu tenho esse polinômio P de x igual a 2x³ menos 11x² mais 17x menos 6. E esse polinômio P de x igual a 3x² menos x mais 2. Observe. P de x igual a 2x³ menos 11x² mais 17x mais 6. Então, vamos observar se é possível, fazer uma pesquisa das raízes racionais desse polinômio. Então, a gente sabe que essas raízes serão do tipo P sobre Q, com esse P divisor de A0. Então, vamos pensar no conjunto de divisores desse A0. Quem é o nosso A0? Menos 6. Menos 6. Então, o conjunto de divisores de A0 inteiros, 1 mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Como que eu descubro o conjunto de divisores de um número? Eu fatoro e observo. Fatorado 2 vezes 3. 1 é divisor universal. Ele mesmo posso dizer divisor universal. Então, eu tenho 2, 3. Teria o produto dos dois, que seria ele mesmo, e 1. Então, eu tenho esses 8 divisores para o nosso A0. Vamos observar também os divisores relativos do nosso coeficiente dominante. Então, Q
tem que ser divisor de AN. Então, vamos ver o conjunto divisor de AN. Quem é AN? 2. Então, aqui nós teremos também mais 1 e menos 1, divisor universal. O 2 é primo, mais 2 e menos 2. Acabou. Certo? Então, quem seriam as possíveis raízes racionais para esse polinômio P de x? Eu poderia ter aí, então, olha lá, ó, mais ou menos 1, certo? Olha lá, ó. Vou ter que pensar como, gente? Eu vou ter que pensar que a minha raiz não é dessa forma. P sobre Q? Então, eu vou montar todas as combinações possíveis com P numerador, Q denominador. Então, eu tenho 1 dividido por 1, mais ou menos, né? Porque se eu tenho sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo, eu tenho 1 meio, mais ou menos também. Eu tenho 2, mais ou menos 2. Eu tenho mais ou menos 1, já está aqui. Eu tenho 3, mais ou menos 3. Eu tenho mais ou menos 3 meios. Eu tenho mais ou menos 6. Eu tenho mais ou menos 3, mas já está aqui. Finalizamos esse conjunto. O que esse conjunto representa? Ele representa as raízes do polinômio. Raciocina comigo. Meu polinômio é de grau 3. O máximo das raízes são 3 raízes. Olha lá quantas possibilidades nós listamos. Nós listamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 2, por conta do mais ou menos, nós listamos 12 possibilidades. Mas a gente tem, então, a garantia que esse teorema que a gente está fazendo aí, ele não garante, é uma pesquisa. Como que eu vou saber qual desses 3, se é realmente os 3 racionais, as raízes daquele polinômio? Ora, a gente sabe que raiz de polinômio é o valor de x que torna essa equação polinomial verdadeira. A partir daí, se realmente fosse de interesse encontrar as raízes, a gente só está pesquisando, entendeu? A malícia do vocábulo pesquisa na história. Eu teria que testar o mais 1, testar o menos 1, testar o mais meio, testar todas essas 12 possibilidades. Será que alguma delas vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só tenho uma certeza. No máximo 3. Captaram a ideia? Então, a princípio, a gente já consegue desenvolver um raciocínio. Porque, mas são 12. Quantas raízes ele tem? Nossa, eu vou ter que testar todas as 12? Primeiro, eu vou testando. Eu encontrei 3, eu já acabei o teste. Não tem conversa. Segundo, se a gente pensar que o conjunto dos números racionais é infinito e a gente reduziu ele para 12, fizemos uma vantagem tremenda. Ok, pessoas? Vamos observar novamente esse segundo camarada aqui. Eu tenho, então, a mesma aplicação. Eu vou pensar em P divisor de A0, então os divisores de 2 são, os divisores de 2 são mais ou menos 1 e ele mesmo, mais ou menos 2, certo? Os divisores do coeficiente, dominante, no caso 3, os divisores de 3. Nós sabemos também 1 e ele mesmo, mais ou menos, a gente está dentro de inteiros e não naturais, saca? Bom, então as nossas possibilidades seriam mais ou menos 1, mais ou menos 1/3, mais ou menos 2,
mais ou menos 2/3. Então, eu tenho aí 4 possibilidades, ok? Então, fica a dica. Será que são essas 4? A gente sabe que não são essas 4. Por quê? Porque ele é de segundo grau e ele terá apenas 2. Mas espera aí, se ele é de segundo grau, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer delta. Vamos ver quais são realmente, por delta, as raízes desse polinômio? Então, as raízes desse polinômio é quando eu pego 3x² menos x mais 2 igual a 0. Faço delta. Eu tenho menos b, tenho b² mais b² menos 4ac. O meu delta vai dar 24 menos 24 mais 1, menos 23. Menos 23. Esse polinômio, ele vai ter, olha lá, as raízes complexas, porque o meu delta deu negativo, certo? Então, é exatamente o que eu estou querendo dizer. Essa pesquisa aqui não significa que é realmente alguma delas. Significa que pode ser alguma delas. Para eu ter a certeza, eu testo cada uma, certo? Como esse exemplo aqui é um exemplo que eu consigo de outra forma encontrar essas raízes, eu não vou nem continuar, porque eu poderia dizer aqui, que, vou continuar, né? Uma raiz seria menos b1 mais a raiz de delta e raiz de 23, certo? Dividido por 2a, então dividido por 2a. Uma seria ela. Nós veremos a seguir que se um polinômio tem uma raiz complexa, o seu conjugado também é, por conta da dualidade da raiz quadrada, mais ou menos. Então, eu tenho aí as minhas duas raízes, mais i raiz de 23 sobre 2, menos i raiz de 23 sobre 2. Então, esse polinômio nem raiz racional ele tem. A raiz dele é complexa. Certo? Então, observe que o nosso polinômio t de x, ele tem raízes complexas. Mais 1/2 mais i raiz de 23 sobre 2, 1/2 menos i raiz de 23 sobre 2. Um polinômio, se ele tem uma raiz complexa, seu conjugado também é raiz desse polinômio, porque elas sempre virão aos pares. Vamos aproveitar e listar esse teorema das raízes complexas aí. Teorema das raízes complexas. Então, se Z é um número complexo do tipo A mais BI com A e B pertencente a reais. B é diferente de zero. Vamos atentar aí que a raiz tem que ser complexa de verdade, tem que ter unidade imaginária. É a raiz de um polinômio qualquer. O conjugado de Z barra, onde eu tenho a sua parte imaginária de sinal trocado, por isso que ele tem que ser um número complexo de verdade, também será raiz deste polinômio. Ou seja, as raízes complexas vêm aos pares, justamente por conta da gente ter a raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de um número negativo gera mais alguma coisa, menos alguma coisa, ou seja, o complementar de um número complexo, o conjugado de um número complexo. Beleza, pessoas? Então, fica a dica aí para vocês do teorema das raízes complexas. Se um número é raiz de um polinômio, um número complexo, realmente complexo, o seu conjugado também é raiz. Ela sempre virá a complexa de verdade aos pares. Beleza? Observa que a gente não falou sobre raízes irracionais. Mas esse teorema aqui, ele também vai servir para raízes irracionais. Porque se eu tenho um delta positivo
porém um delta onde eu não tenho uma raiz quadrada exata, eu vou ter lá o conjugado desse número irracional da mesma maneira. Ele não será complexo, propriamente complexo, mas, porque ele não terá o i, mas ele também poderá receber esta propriedade. Então, se eu sei que raiz de 3 é raiz de um polinômio, eu tenho que entender que menos raiz quadrada de 3 também será. Captou a ideia, pessoas? Fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Fui!